Olá, estamos aqui para falar de um assunto que não é tão recorrente assim no Enem, mas a gente vai ver que ele funda muitas questões, principalmente da arte cristã, que vai influenciar aí esse tema religioso cristão, vai influenciar principalmente o período do Renascimento e o do Barroco. Então é importante a gente dar uma olhadinha aí, pessoal, entender e conhecer um pouquinho sobre a Idade Média. Então, a Idade Média ela é um período histórico, claro, não é um período histórico só artístico, mas social, cultural, extremamente longo. Então, a gente vê que a arte da Idade Média ela vai se disseminar em vários países da Europa, né? E ela é um período relativamente longo, contando com, por exemplo, o Renascimento, o Barroco, que são períodos mais curtos, porque aqui dentro da Idade Média temos vários períodos diferenciados, tá? Mas aqui é importante a gente pensar que a Idade Média, até a sugestão aí quando vocês tiverem um tempinho, tiverem um pouquinho descansando, talvez vocês nem gostem muito de filme antigo, mas fica a dica, dá uma olhadinha ali no filme O Nome da Rosa. O Nome da Rosa vai com Sean Connery, que é aí um clássico, um artista bem importante aí, e ele vai falar um pouquinho, todo o ar, todo aquele contexto da Idade Média, aqueles castelos medievais, sombrios, que tem que tem um mundo secreto lá dentro, com os monges, com os padres, os sacerdotes, tudo muito velado, muito escondido. A arte era feita nesses grandes castelos, então praticamente as pessoas comuns, do senso comum, porque eram regiões muito rurais, então a gente vai ver o contexto das cidades mesmo, que essa concepção de cidade que temos, a gente tem muito mais no Renascimento, que começa a Idade Moderna. Aqui na Idade Média, que é um período anterior, a gente vai ver que existe o sistema feudal, o feudalismo, então as grandes propriedades rurais e os grandes ricos, né, as pessoas ricas que dominavam uma classe proletária, né, rural, e que tinha poucos conhecimentos. Então, a maioria da população, em geral, era analfabeta. Então, eles não tinham acesso à leitura, eles não tinham acesso ao estudo, eles não tinham acesso à cultura, quem dirá, né, acesso à arte. O único meio, a única maneira deles terem contato com a arte é indo a uma missa, por exemplo, indo a um ritual religioso da igreja cristã, que era por meio das pinturas feitas nos vitrais, né? Tinham pequenas obras, pequenos quadros contando um pouquinho da história de Cristo. A gente vai ver então que a arte nesse período ela acontecia muito dessa maneira, né? E os analfabetos, como não sabiam ler, liam as imagens. Então eles conseguiam entender e ser ali alfabetizados visualmente e de uma certa maneira catequizados ali, a gente pode dizer, por meio de imagens. Então a imagem tinha uma potência muito forte no sentido de se comunicar evangelizando pessoas analfabetas. Então vejam que eram pessoas que tinham um contato muito distante com a arte e o meio que eles tinham, que se aproximavam, era por meio desses templos religiosos e por meio de imagens. Então veja que interessante aí todo esse contexto. Então temos aqui o cristianismo na arte bizantina como sendo o foco, né, o tema principal, a arte desse período feito especificamente para esse fim, feito para com essas temáticas, contando um pouquinho aí da vida de Cristo, né, com um sentido aí didático da fé, religião com papel didático da fé, que eu falei ali da catequização, né, e essas obras feitas aí por monges que se isolavam nas grandes castelos, nas grandes igrejas, nos grandes templos religiosos para produzir. Do lado esquerdo aqui temos aqui
uma obra feita em mosaico, era algo extremamente recorrente, que é com pequenas pedrinhas coladas para compor a imagem. E do lado direito aqui temos já uma pintura feita com tinta, enfim. Temos aqui, dentro desse período aqui da Idade Média da arte bizantina, um movimento chamado movimento iconoclasta. O que quer dizer? Só lembrar lá, ícone tem a ver com imagem, né? Então, movimento da imagem, movimento que valoriza imagem. Esse movimento iconoclasta na pintura, então, no caso, valorizavam ícones religiosos, a Virgem Maria, o Cristo, no caso, o lado direito, santos, vários santos também, que é o forte da Igreja Católica, né? E em painéis portáteis, ilustrações de livros, afrescos. O que seria o afresco, pessoal, aqui? O afresco eram pinturas feitas com uma argamassa que era feita na parede fresca, por isso que é afresco, né? Ou seja, vamos pensar aqui no cimento que a gente tem hoje para construir as nossas casas, né? Tem o tijolo, que é a base, e depois você passa lá uma camada de cimento, né? E pense nesse cimento colocado fresco ali, quase mole ainda, e assim não tá duro, não tá rígido, não tá pronto. Então era uma espécie de cimento que eles colocavam e eles pintavam, faziam essas pinturas na parede com essa espécie de argamassa ainda fresca, e quando secava, impregnava e gravava essa parede com essa inscrição, com essa pintura. Por isso que a gente tem aqui, então, do lado direito, um afresco. Veja que interessante, porque ele permanece, ele preserva a cor, a figura, e a vantagem do afresco é que era feito num grande formato, numa parede, então causava um impacto muito grande aí para os fiéis, né? Quando viam uma figura dessa colocada na parede, e isso causava um impacto muito grande, isso impressionava muito mais. Nesse mesmo movimento iconoclasta temos esculturas. As esculturas aqui, veja que também, novamente, elas tinham uma função religiosa, temáticas religiosas, e tinham até um cunho decorativo das igrejas, nas fachadas externas e internas da igreja, sempre de cunho religioso, contando uma história de um santo, contando uma passagem bíblica de Cristo. Sempre pensem, esse período da arte tem sempre uma relação aqui religiosa cristã. Também temos aqui, como já falei para vocês aqui, nesse mesmo movimento iconoclasta, os mosaicos. Então aqui a gente tem uma definição mais formal do mosaico, que são formação de figuras com pequenos pedaços de pedras colocados sobre cimento fresco de uma parede. Então lembra o afresco pintado diretamente no cimento fresco. Aqui os mosaicos, as pedrinhas eram colados no cimento fresco para fixar. E retratava então imperadores, profetas, santos. A gente vai ver aqui então tipos diferenciados de mosaico, e aqui cada um retratando o seu tema principal também. Dentro da arte da Idade Média, do período da Idade Média, já falamos da bizantina, temos a românica aqui, pessoal. A românica também acontece dentro desse período. Aqui a gente já começa a ver, olha que interessante, eu não falei para vocês sobre o sistema feudalista, que vocês provavelmente vão estudar lá nas aulas de história. Então, o sistema feudal começa a entrar em crise. Quando a gente começa a pensar esse sistema entrando em crise, a gente já começa a pensar que esses grandes latifúndios agrários, eles começam a perder força. E a gente vai ver lá na Idade Moderna, lá, principalmente no Renascimento, as pessoas migrando do campo, indo para as cidades, virando pessoas cidadãs
que têm acesso a outras coisas que no campo eles não tinham. Eu coloquei aqui mais ou menos um desenho para vocês mais ou menos entenderem como é que funcionava. Tinha o senhor feudal, que era dono dos grandes latifúndios, tinha o clero, que eram pessoas importantes, tinha os nobres e guerreiros, que já tiveram sua importância, mas dependiam do senhor feudal financeiramente, e os servos, que eram as pessoas que eu falei para vocês que eram os analfabetos e que não tinham acesso à cultura a não ser por aqueles meios que eu falei para vocês, que era o meio de terem aí contato com a igreja, com os preceitos cristãos. E a arte, então, aqui pessoal, a arte românica, também, assim como na bizantina, mantinha a igreja mantinha esse grande poder e influência e determinava e dizia qual era o tipo de produção do período. E veja que interessante aqui que eu tinha falado das artes vitrais, né, feito em vidros, e daí iluminava as igrejas, refletia os coloridos, né, dentro da igreja, e também de novo aqui a mesma temática religiosa. E do lado direito aqui a gente também vai ter um mosaico aqui que vai novamente retratar a vida de Cristo como as outras aqui. E daqui no período românico a gente tem também aqui como importante as estruturas arquitetônicas. Claro, de novo aqui focado para os templos religiosos grandiosos, né, feitos, claro, de maneira mais rústica, mas todas feitas com pedra. Então aqui a gente até pensa, claro que também nas pirâmides, né, no Egito, na arte egípcia, eles carregavam pedras toneladas, grandes toneladas. E aqui tudo construído com pedra mesmo e uma estrutura extremamente resistente, imponente, e ela assim ela tem esse impacto porque ela é grandiosa, né? E também aqui 2 tipos de basílicas. E temos aqui um outro período, então vimos a bizantina, a românica e a gótica. A gótica ela tem como característica basicamente a ter acontecido na Alemanha. Então a Alemanha é considerada como tendo o maior número de igrejas de estilo gótico. Até a gente faz uma brincadeira, tem grupos de adolescentes que falam, eu sou gótico, né? Porque de alguma certa maneira remete a esse período que parece ser mais sombrio, mais misterioso. Mas olhando aqui a gente vê que essas igrejas têm uma grandiosidade, têm essa verticalidade, ou seja, essa monumentalidade. Cada vez parece que essas torres ali do lado esquerdo das igrejas, elas são verticais e quase que se aproximam de Deus, né? Essas estruturas pontiagudas é uma característica das artes das catedrais no período da arte gótica, isso é muito recorrente. E do lado direito a gente vê o quê? A gente vê essas esculturas, né, nesses templos religiosos, mais detalhado. Então, se a gente olhou lá no românico que não tinha tantos detalhes, aqui a gente vê que o gótico se concentra no detalhamento, no excesso até quase de elementos. Temos aqui também na arte gótica a gente vai ter de novo a igreja bem forte e de novo a gente tendo aqui temáticas religiosas bem recorrentes. Do lado esquerdo a gente tem um exemplo grande aqui do que seria um afresco, então causa um impacto, né, o Cristo crucificado ali e em grande escala, né? E do lado a gente tem uma pintura também. Então veja aqui que o período gótico, assim como o período da arte bizantina, o período romântico, eles vão aí influenciar, eles vão ter uma influência muito grande da igreja. E a gente vai ver que a igreja, ela tem um período, ela também tem, depois que a gente vê que esse sistema feudalista, ele se encerra ali
Claro que eu estou falando assim num sentido mais cronológico, mas nunca é exato e linear. Isso eu falo mais ou menos para a gente entender. Mas não é que, acabou a Idade Média, acabou todo o sistema feudalista. Não é isso. Ele perdeu força e a gente vai ver que depois da Idade Média, a gente tem um novo período, que é a Idade Moderna, que começa, que é inaugurada ali pelo Renascimento. E é mais ou menos próximo ali desse fim da Idade Moderna, do fim do feudalismo. E a Idade Moderna se inaugura ali com a criação de cidades, as cidades, uma vida assim mais urbana, digamos. Claro que não como a gente vive hoje, com luz elétrica, com água encanada, era um sistema urbano mais rudimentar. Mas ali a gente já começa a ver que esses senhores feudais já perderam a sua força e que se cria uma nova sociedade, uma sociedade que não é só feita, não tem o seu senhor e seus servos. As pessoas começam a trabalhar em outras funções e ali a gente vê que a arte começa a ter uma grande importância, porque já começa a se criar ateliês especializados de escultores, de marceneiros, de sapateiros, de pintores, e que eles vão estudando e criando até novos talentos ali. Eles criavam, eles ensinavam para as pessoas mais jovens que tomariam o lugar deles futuramente. E aqui, ali, assim, na Idade Média, a gente tem influência da igreja muito forte, e lá no Renascimento a gente vê que também vai ter uma influência muito forte da igreja. Então, aqui é forte e todo o tema é focado para as igrejas, e lá no Renascimento é forte, mas por que que é forte? Porque os artistas, na sua maioria, eram bancados por papas, então eles moravam normalmente nos templos religiosos, e eles, então, para sobreviverem, eles prestavam, digamos, serviço para a igreja com temáticas religiosas. Por isso, então, que no Renascimento e depois no Barroco o tema religioso é muito importante, porque elas serviam mais como temáticas de encomenda. Então, basicamente, na Idade Média seria isso que eu tinha a falar para vocês. E a Idade Média não é um tema recorrente aí na prova do Enem, tá, pessoal? Mas é importante vocês se localizarem e verem que na Idade Média a gente tem alguns pressupostos estéticos que no Renascimento eles são formalizados. Então é isso aí, até mais.